Olá, eu sou Felipe Marinho, estou voltando para a gente continuar nosso bate-papo sobre o cigarro e agora eu vou falar um pouquinho sobre a cessação do tabagismo. Antes de entrar no assunto, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui, se inscrever no meu canal. Esse é um jeito importante para mim, para que a nossa plataforma do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Então me ajuda, deixa o seu like, se inscreve aí e vamos lá. Bom, o cigarro, ele é uma droga que está presente na nossa sociedade há muitos séculos. Desde 1850, ele já transita entre nós de uma forma industrializada. Então é uma droga lícita, onde é permitido sua venda e consumo, é socialmente aceito, muito embora nas últimas décadas a gente esteja vendo restrições ao tabagismo em alguns ambientes fechados especialmente, mas não deixa de ser ainda um hábito socialmente aceito. Claro que o cigarro está presente nas memórias dos pacientes que fumam, algumas memórias muito boas, o cigarro fez parte de alguns momentos de prazer, isso também torna o hábito de parar de fumar mais difícil. É um vício de muito longa data, muitos pacientes fumam há décadas, às vezes eles fumam há mais tempo do que não fumam, e isso sim traz uma dificuldade grande de se mudar e tirar um hábito tão longo, né? E claro que para os pacientes que fumam, o cigarro é prazeroso. O paciente que fuma sente prazer no hábito de fumar, mas, embora tenha todas essas dificuldades elencadas, a pessoa que está determinada a parar de fumar, ela entende que o cigarro faz muito mal para a saúde e ela quer abandonar esse hábito que não traz saúde para a vida dela. Então, por mais que existam essas dificuldades, o paciente precisa se motivar usando a parte racional do seu corpo e não a parte emocional unicamente. Falando na parte emocional, o paciente pode estar em fases diferentes quanto à vontade de parar de fumar. E esses estágios de mudança de comportamento, eles podem estar presentes nos pacientes até de maneira diferente, dependendo da fase que ele vem no consultório do médico. A fase inicial é a fase pré-contemplativa, onde o paciente não vê nenhum problema em fumar. Aqueles problemas que o cigarro pode causar não vão chegar nele. Porque ele é muito jovem, porque ele é cheio de saúde, ele nem quer pensar nisso. Na fase seguinte, na fase contemplativa, ele já entende, opa, tem um problema, esse cigarro faz mal mesmo, ele está fazendo mal para a minha saúde ou ele vai fazer mal para a minha saúde, eu preciso preparar um jeito de me livrar dele. Eu vou pensar nisso e vou montar a minha estratégia, mas eu já sei que o cigarro é ruim. Na fase de preparação, ele já está muito incomodado com o hábito de fumar. Ele já está se organizando. Ele vai no médico, ele procura informação na internet, ele lê alguma coisa a respeito, ele quer fazer os seus exames para ver se a sua saúde está tudo bem e ele quer montar a estratégia para parar de fumar. O próximo passo é entrar na fase da ação. A fase da ação é de fato parar de fumar. É marcar o dia, é se cercar do que ele precisa e parar de fumar. Fazendo isso, ele vai entrar na fase de manutenção, ou seja, ele já parou de fumar, agora ele tem que se manter abstêmio e não incorrer nas recaídas, que é a última fase desses estágios da mudança de comportamento. O paciente, durante a fase de manutenção, pode recair no hábito de fumar, porque resolveu tentar experimentar, ver se tinha controle, ou não, porque se vê numa fase diferente do estágio psicológico e ele quer, de fato, voltar a fumar. Claro que depois da recaída, ele pode se arrepender, é desejável que isso aconteça, claro, e ele pode voltar para a fase de ação ou para a fase de preparação, para daí tentar novamente a cessação do tabagismo. O hábito de parar de fumar, ele envolve mudança de comportamento e envolve também o uso de algumas medicações. Começando pela mudança de comportamento, eu não sei se vocês viram meu vídeo passado sobre tabagismo. Nele eu falo sobre a ação da nicotina no nosso cérebro e por que ela dá vício. E também falo sobre algumas dificuldades de parar de fumar. E essas dificuldades eu consigo separar elas em 3 pontos principais. O primeiro é a dependência química que a nicotina causa, a segunda é a dependência psicológica que o cigarro causa e a terceira são os hábitos que estão envolvidos no seu hábito de fumar. Então, se você não viu esse vídeo, depois que você terminar esse, vai lá e assiste esse outro vídeo, que é um embasamento bem bacana para esse entendimento que a gente vai entrar agora. Então, dentro da esfera da dependência química que a nicotina causa, quando o paciente para de fumar e aquela quantidade de nicotina para de chegar lá no cérebro,
Aqueles receptores todos vão reclamar e os sintomas vão aparecer, os sintomas de abstinência. Quais são? Geralmente, dor de cabeça, muita irritação, um suor frio pegajoso na mão, às vezes dor no estômago, uma irritabilidade, um tremor fino nas mãos. E esses sintomas são bem típicos da abstinência de qualquer tipo de droga e a nicotina não é diferente. O início dessa abstinência pode começar com algumas horas ou então talvez um dia da cessação do tabagismo. Costuma durar a fase principal, a fase pior dura alguns poucos dias, de 3 a 5 dias. Claro que alguns sintomas ruins duram ainda alguns dias, mas a fase mais crítica, sem dúvida, é dos primeiros 3, 5 dias. E existem algumas medicações que te ajudam a não ter ou ter em menor quantidade esses sintomas físicos da falta da nicotina. Com relação à dependência psicológica, a gente já falou antes que o cigarro é um grande aliado para as horas de estresse, né? Ele nos ajuda a ficar mais tranquilo, ele nos ajuda a nos dar um tempo e pensar sobre os problemas que estão nos afligindo. E dentro dessa esfera psicológica, eu queria falar para vocês que tem um evento muito especial que chama fissura. A fissura é aquele momento em que o cérebro te pega e te diz: eu preciso de um cigarro agora. Largue o que você está fazendo e me dê atenção. Vá atrás de um cigarro. Se você não tem cigarro, você pega a chave do carro ou você sai correndo e vai comprar uma carteira de cigarro. Tá? Esse evento psicológico ele é desencadeado pelo cérebro como uma forma de tentar te manipular para continuar dando aquela atenção que antes o cérebro recebia. Quando você parava de fazer suas coisas, ia dar atenção para você mesmo. Né? Então existem algumas estratégias para a gente enganar o cérebro nessa hora. Se o cérebro está esperando essa atenção, dê atenção. Só que dê de um jeito que você não precisa entregar o cigarro. Para que o cérebro tenha esse momento, você geralmente, quando fuma, usa suas mãos para pegar o cigarro e manuseá-lo e usa a boca para poder aspirar a fumacinha do cigarro. Se você usar a mão e a boca com outro intuito, você vai estar enganando o cérebro. Então aproveite esse momento, se sente num canto, se dê o momento, beba um copo de água gelado, com gelo, masque um chiclete, ou com açúcar ou sem açúcar, tenha com você pequenos palitinhos de cenoura para você poder mascar, cravo, para quem gosta de cravo, tudo que você manusear, mão e boca, pode te ajudar a vencer a fissura. E quanto tempo dura a fissura? Em média, 10 minutos, não passa disso. Se você vencer 10 minutos e segurar essa onda, a fissura vai demorar mais tempo para voltar. E cada vez ela vai demorar mais e mais tempo até que uma hora ela não volta mais e você consegue controlar esse evento psicológico. Veja bem, nessa hora seu corpo não está pedindo a nicotina, está pedindo atenção. Dê atenção, só que de um jeito diferente. Com relação aos hábitos, se você não percebeu, comece a perceber na tua rotina. Tem vários hábitos que deflagram a vontade de fumar. Pode ser o cafezinho, a hora de ler uma revista, a hora de falar no celular, um canto especial da sua casa onde já tem um cinzeiro ali do lado, que muitas vezes você nem percebe, mas o cigarro já está aceso e você, ué, quem acendeu esse cigarro? Foi você mesmo, você só não tem recordação disso. Então, tente construir novos hábitos, tente construir novas rotinas, para trocar as rotinas antigas por essas novas, tá? Então, se tem esse cantinho na sua casa que tem um cinzeiro, já desfaça esse cantinho, põe uma planta, põe essa cadeira que você relaxa no outro canto, só para ser um ambiente diferente. Se você sempre toma café e fuma, troca o café por um chá por um tempo. Se você sempre, quando bebe, fuma, pare de beber um tempo, se ajude nisso também. Não ande com pessoas que estão fumando ou reduza a quantidade de vezes que você está exposto ao cigarro de outras pessoas. Se tem alguém na tua casa que fuma, peça a compreensão dessa pessoa, peça para ela não fumar dentro de casa durante esse período enquanto você está parando de fumar. Aproveite seus momentos de férias. As férias são muito boas para parar de fumar porque você vai fazer uma rotina completamente nova, muitas vezes até fora do seu ambiente. A dieta vai ser um grande aliado para você, porque quem para de fumar termina descontando a ansiedade na comida. De certa forma, a nicotina é um pouco anorexígeno, ela tira um pouquinho a fome. Então, aquela fome de antes pode voltar e você, descontando na comida, pode ganhar alguns quilos. É esperado que os pacientes ganhem entre 2 e 5 quilos. Então, esse ganho de peso, que não é muito intenso, é muito mais benéfico para você do que continuar fumando. E se você controlar a dieta direitinho, você nem esse peso precisa ganhar. Ainda mais se fizer a última dica que eu vou te dar agora, que é
começar alguma atividade física se você não faz atividade física. Isso te ajuda muito. Por quê? Além de ser um hábito saudável, vai criar uma rotina onde o cigarro não participa. E você pode se dedicar, terminar saindo dessa com 2 ganhos. Parar de fumar e fazer exercício físico regular. Existem algumas outras técnicas que são aventadas como auxiliares para parar de fumar, como a hipnose e a acupuntura. A medicina não conseguiu comprovação de que isso funciona, mas na boa, se você quer tentar essas coisas, elas não fazem mal. E se você acha que elas podem ajudar, vá em frente. Mas a medicina não tem subsídio científico para recomendar isso como estratégia de parar de fumar, assim como eu falei naquele vídeo passado sobre cigarro eletrônico, que o cigarro eletrônico também não deve ser usado como estratégia para parar de fumar, porque a parte comportamental dos hábitos e da dependência psicológica você não vai estar mudando, pelo contrário, você continua nutrindo, e esse é o grande risco de você continuar fumando cigarro eletrônico. Com relação às medicações que a gente tem disponível para parar de fumar, basicamente a gente tem a reposição de nicotina, que ela é feita aqui no Brasil com adesivos ou com a goma de mascar. Existem essas duas apresentações com dosagens diferentes e o seu médico vai saber te dizer a dosagem que você precisa para anular a quantidade de cigarros que você fuma e te dar conforto, porque a gente vai trocar a nicotina do cigarro pela nicotina do adesivo ou da goma, para que você fique protegido dos sintomas da abstinência da nicotina. Enquanto isso, você precisa cuidar dos novos hábitos e da dependência psicológica. Então, normalmente, você vai precisar de 12 semanas para conseguir refazer as suas rotinas, criar novos hábitos, controlar a parte psicológica, e daí o teu médico, durante esse tempo, vai programar o desmame da nicotina, cada vez te dando doses menores para que o seu cérebro vá ajustando aqueles receptores e no fim do processo você tem uma quantidade normal de receptores e não vai ter mais abstinência quando tirar. Normalmente o adesivo ele é usado em qualquer canto do corpo, mas a gente não pede para o paciente usar nas extremidades. Por quê? Na extremidade, se eu estou usando muito músculo, ou a perna, ou o braço, eu vou terminar aumentando a circulação sanguínea, aumento a absorção da nicotina, e essa absorção errática pode dar problema. A gente pede para o paciente usar aqui na frente do peito ou nas costas e alternar os lugares todos os dias. O jeito certo de usar é usar um primeiro adesivo depois do banho da manhã, depois de secar bem a pele. Usar esse adesivo até o outro dia, quando a gente tira ele para tomar banho e já aplicar o adesivo seguinte, tá? Então, o adesivo é muito bacana. As gomas são um tipo especial de reposição de nicotina. Elas são muito úteis, especialmente naquela hora da fissura. Elas podem ajudar um pouquinho, porque também vão mexer com a boca e com a mão e ainda te dão um pouquinho mais de nicotina. Existe um jeito certo de usar a goma de nicotina. Esse jeito certo é mascar a goma, não muito rápido, e quando sentir a boca um pouquinho dormente, colocar essa goma na bochecha, entre a bochecha e a gengiva, para que o tecido da gengiva e da bochecha possam absorver a nicotina. Quando essa sensação de dormência for passando, você pode mascar mais algumas vezes e colocar a goma de novo lá, até que você não sinta mais nada da nicotina entrando quando você então despreza a goma. Existem também alguns antidepressivos que a gente pode usar para mitigar ou diminuir aqueles efeitos da abstinência da nicotina. Tá? A gente geralmente precisa ser criterioso para escolher os antidepressivos, porque eles têm seu perfil de tolerância individual, alguns têm seus efeitos colaterais, e às vezes a gente escolhe o antidepressivo com base até no efeito colateral para casar com um paciente que precisa ajustar alguma coisa do sono ou alguma coisa do intestino, ou então o seu desempenho nas atividades do dia a dia, se ele está muito acelerado ou não. Então a gente precisa casar a medicação para o paciente. Isso precisa ser feito de uma maneira individualizada. Existe ainda o tratamento combinado, onde a gente junta o antidepressivo com a nicotina nos pacientes que têm mais dificuldade para parar de fumar. Geralmente o uso é por 12 semanas, igual da reposição de nicotina. Em alguns pacientes a gente precisa prolongar um pouquinho mais. Bom, se você, depois de conhecer tudo isso, se está realmente de fato convencido a parar de fumar, você deverá procurar uma ajuda de um profissional para te ajudar nesse processo. Parar de fumar não é fácil. Precisa sim envolver sua família, todo mundo precisa estar
te ajudando nesse processo, e não é só para dar feedback, é para te ajudar a mudar os hábitos, é para não fumar perto de você e para poder, de fato, te dar as ferramentas que você precisa para parar de fumar. Mais importante que tudo, nunca postergue a decisão de parar de fumar. Se você está decidido, marque no seu calendário um dia e cumpra. Depois que você começar esses tratamentos e que tiver ajustado as coisas, normalmente depois de 10 dias, 15 dias no máximo, você já deveria ter uma data para parar de fumar. Marque essa data e cumpra. Cumpra, trinque os dentes, siga firme que você vai conseguir. Bom, parar de fumar não é uma coisa fácil, pessoal. Depois que você conseguir de parar de fumar, eu tenho mais 3 recados para te dar. Se você está naquela fase de manutenção, evite o primeiro cigarro. Não vá para ele. Se você vai para o primeiro, você abriu a porta para vir o segundo, o terceiro, o quarto, e você vai voltar a fumar. Porque você vai voltar a fumar no fim de semana, de uma forma controlada. Daqui a pouco você já fuma no sábado e no domingo. Depois você se permite fumar um cigarro por dia depois do almoço. Depois você perde o controle e você volta a fumar igual a antes. Então não vá para o primeiro cigarro. Você saiu de um vício muito importante. Se considere como um paciente doente nesse quesito, que não pode mais se expor ao cigarro. Não fume mais. Evite a recaída. Mas se você recaiu, nunca é tarde para você voltar para a fase de ação. Então, recaiu, fumou algumas vezes, pare de novo, pare imediatamente. Não perca tudo que você ganhou. Faça isso por você. Você merece mais saúde. E você que vai investir o seu tempo em conseguir vencer esse vício. Não faça isso por outras pessoas. Não faça isso porque sua mulher te pede, ou seu esposo te pede, ou seus filhos te pediram. Faça porque você quer, porque você está decidido. É o único jeito de você ter mais sucesso. E sempre que você puder, comemore esse feito. O dinheiro que você gastava com cigarro, junte por um tempo. E saia para jantar um dia. Saia para comprar alguma coisa que você queira. Ou então, guarde um pouco mais e faça uma viagem para comemorar que você venceu e está virando uma página da sua vida para entrar num capítulo muito mais saudável e muito melhor. Parabéns, se você chegou até aqui, peço que você compartilhe meu vídeo. Até a próxima, agradeço demais seu tempo, muito obrigado.